Meus amigos, no vídeo de hoje eu quero apresentar para vocês um robô, cara, que é capaz de seguir os principais players do mercado. É isso mesmo que você ouviu, cara. Aqui no Profit Ultra, agora é possível, através de automação, você capturar os principais players do mercado, tá? E seguir esses players. Por exemplo, quero entrar comprado quando a UBS estiver comprada e o pessoal ali da pessoa física, né? Genial, Clear XP estiver vendida. Tá? Se isso ocorrer, eu quero entrar comprando. Cara, agora é possível, tá bom? É possível através da automação. Então, nesse vídeo, eu quero mostrar para vocês o robô aqui que eu desenvolvi, tá? Quero mostrar para vocês ele trabalhando na prática, beleza? Normalmente eu programo o código, né? Eu faço o código aqui na mão, letra por letra aqui com vocês, mas esse código acabou ficando muito grande, pessoal. Então, no vídeo de hoje vai ser um pouquinho diferente, tá? Eu primeiramente vou mostrar para vocês a ferramenta, beleza? Vou mostrar para vocês ela funcionando. E por último, vou apresentar como é que eu fiz para desenvolver esse código, tá bom? É um código que ficou, assim, não é muito complexo, mas se eu for ficar aqui desenvolvendo, né, escrevendo linha a linha, isso vai tomar muito tempo e eu acho que o vídeo vai acabar ficando muito maçante. Então já vamos aqui para a tela ver todos os detalhes aí desse robô. Vamos lá. Pessoal, o sonho da galera aí que me procura era conseguir seguir esses camaradas aqui, né? Conseguir seguir os principais players do mercado. A gente está falando aqui do UBS, Merrill Lynch, né? Ideal, enfim, tem uma dezena aqui de players, né, que são os caras aí que tocam no mercado, os caras que empurram, né, o preço para cima e para baixo, tá? Quando esses caras entram, é que o mercado realmente se desloca, tá bom? Então, o pessoal sempre me procurava, já é possível, cara, seguir OBS, é possível seguir não sei quem. Cara, agora isso é possível, já tenho até vídeos aqui no meu canal explicando mais sobre esse tema, tá bom? Mas eu quis desenvolver aqui com vocês um robô um pouco mais completo. Por isso que eu tô fazendo esse novo vídeo aqui falando ainda sobre seguir os principais players do mercado, tá bom? No robô que eu vou mostrar para vocês hoje, vai ser possível a gente selecionar até 3 players para a gente poder seguir, tá bom? Isso na compra, né? 3 players na compra e 3 players na venda, beleza? Então, por exemplo, quero seguir aqui a UBS, a Genial e a Ideal, tá? E eu quero que o robô entre quando a UBS estiver comprada em 5.000 contratos, a Genial ficar vendida em 2.000 contratos e a Ideal ficar comprada, sei lá, em 10.000 contratos. Então, você consegue especificar a quantidade de contratos para cada player, se essa quantidade de contratos é positiva ou negativa, ou seja, se ele está comprado nessa quantidade ou se ele está vendido nessa quantidade, e você consegue determinar o lado, né? Quando essa situação ocorrer, se você vai querer comprar ou vender, tá bom? Então, já estou aqui, ó, com o módulo de automação. Deixa eu jogar o Times em 3 aqui para o lado. Já estou com esse robô aqui no módulo de automação, tá? Vou abrir aqui as configurações dele para mostrar para vocês como é que isso vai funcionar, tá? Só falando um pouquinho aqui de configuração, então você vai colocar aqui a quantidade de contratos que você deseja, tá? O tempo gráfico não faz diferença porque a gente não está analisando o gráfico, a gente está analisando o comportamento dos players. Então o tempo tanto faz, tá? Deixa aí num minuto que ele tem uma execução um pouquinho mais rápida, tá? Se você quiser deixar até em segundos, sem problema, tá? Coloque no tempo gráfico que seja pequeno, tá bom? Na aba de entrada, pessoal, marque essa opção, realizar envio orders quando a condição for satisfeita. Assim, sempre que aquele alinhamento de players ali, né, um comprado, outro vendido, em uma quantidade X de contratos ocorrer, o nosso robô vai entrar, beleza? Na aba de saída, você tem que colocar uma ordem oco, porque as saídas não estão aqui dentro do código, tá bom? Então eu criei uma ordem oco aqui, ó, somente com loss, sem o gain, tá? Por que somente com loss? Porque ele vai fazer um trailing stop. Quando a determinada situação ocorrer, o nosso stop vai subindo gradualmente atrás do preço, fechado? Bom, agora falando aqui do robô propriamente dito, vamos vir aqui na edição de parâmetros. Aqui, turminha, então a gente tem o seguinte, ó, tem a opção aqui de compra, tá? Você pode selecionar se você quer que o robô faça compras ou não, tá? E aqui embaixo, ó, tem a opção de vendas, tá? Você pode selecionar se o robô vai fazer vendas também ou não. Já quero fazer só compras, vai marcar só compras. Já quero fazer compras e vendas, vai marcar compra e vai marcar venda, beleza? Para as compras, turma, você vai selecionar aqui, ó, quais players você quer estar utilizando. Você pode escolher até 3 players. Então tem aqui, ó, player 1C, que é o player 1 de compra, tá bom? Player 2 de compra e player 3, ó, de compra. Esses caras aqui são os players que o robô vai analisar para fazer compras, tá bom? Obrigatoriamente, se você quer fazer compra, tem que dar marcado aqui o sim, beleza? Aqui, pessoal, você vai selecionar, por exemplo, quero operar somente quando a situação ocorrer com o player 1 e o player 2. Eu não quero utilizar o player 3, não tem problema. Você pode selecionar somente o player 1 e 2. Então, por exemplo, quero o UBS, que é o código 8, comprada em 5.000 contratos, e a Genial, que é o código 120, também comprada em 3.000. Se essa situação ocorrer,
nosso robô vai entrar comprado. Então, eu não preciso estar utilizando o Player 3, tá? Se eu quiser utilizar só o Player 1 e o Player 3, já está previsto dentro da automação que você pode selecionar o 1 e o 3 somente, tá? Não tem problema. O Player 16 eu não me lembro qual que é. Depois eu vou mostrar para vocês como é que vocês fazem para capturar, tá, o código do player, beleza? Fica tranquilo aí que eu vou te mostrar, tá? Eu sei que a UBS é o 8 e a Genial é 120 porque eu acabei de preencher isso aqui, beleza? Logo antes de começar o vídeo. Então, supondo que você quer aqui que a UBS, que é o código 8, esteja comprado em 8.000 e a Genial, tá, que é o código 120, esteja, por exemplo, vendida em 3.000, você vai pôr menos aqui, ó, tá? Menos 3.000. Então, se a Genial estiver vendida em menos 3.000, ele tem que lembrar de marcar o player. Se a Genial estiver vendida, tá, em 3.000 contratos e a UBS estiver comprada em 5.000 contratos, nosso robô vai fazer a compra, beleza? Então, eu posso utilizar só um player, se eu quiser, eu posso utilizar 2, eu posso utilizar 3, eu posso colocar aqui se a quantidade é comprada ou se é vendida. Se a quantidade que você quer analisar é de 5.000 contratos positivos, você vai pôr positivo. Se você quer analisar que é 5.000 contratos negativos, você vai pôr menos aqui na frente, entendeu? Então, estou utilizando aqui somente o player 1 agora, tá? Player 2 e player 3 eu desmarquei. E eu quero que meu robô faça compras quando a OBS ficar vendida em 5.000 contratos. É isso que ele vai fazer, é isso que eu estou falando aqui pro robô, beleza? Na situação da venda, pessoal, é a mesma coisa, tá? Não muda nada. Vamos ver agora aqui a parte da venda. Então, se na venda, tá? Na opção do meu robô fazer vendas, tá? Não é dos players, é do meu robô executar uma venda. Qual que são as condições que eu quero? Bom, eu quero que o player 1, que a UBS, esteja vendido aqui em 5.000 contratos. E eu quero, sei lá, que a Genial, que é o código 120, também esteja vendido em 5.000 contratos. Se essa situação ocorrer, desses dois players estiver vendido aqui em 5.000 contratos, o nosso robô vai executar vendas, tá bom? Então, eu separei aqui por compras e por vendas. A compra pode ser numa configuração e a venda pode ser em outra, tá? Não tem problema, você pode usar o mesmo robô, uma situação de compra e uma de venda, beleza? Até porque ele só vai entrar na operação se não houver posições, beleza? Então, eu posso ter uma configuração X para comprar e ter uma configuração Y aqui, ó, diferente da minha configuração X. Não precisa ser uma condição inversa, entende? Isso que eu quero dizer, não precisa ser uma condição inversa para fazer a venda. Pode ser uma condição totalmente diferente, aleatória, com outros players, com outras quantidades de contratos, beleza? Isso não faz diferença, tá? Então ficou bem interessante, porque ficou um robô muito versátil, tá? Onde você pode encontrar aí suas melhores configurações. Tem muita gente aí que fica lendo esses dados dos players aqui, né? O dia inteiro, né? E aí quando uma determinada configuração acontece aqui, de um cara tá comprado, o outro vendido, o cara resolve entrar no mercado. E a automação veio para ajudar nós nesse sentido, beleza? Lembrando, pessoal, que isso aqui só funciona no Profit Ultra, beleza? Não vai funcionar no Profit Pro, tá? E esse código, turma, eu vou disponibilizar lá dentro do pack de robôs, tá? Não sei qual vai ser o número do robô, mas ele vai estar com esse nome aqui, ó, bot seguidor X Players, tá? X Players porque eu posso escolher o player que eu quiser, beleza? Esse código vai estar lá dentro, tá? É um códigozinho, ficou aí com o quê? 167 linhas, tá? Então, por isso que no vídeo de hoje eu não vou explicar ali a programação no passo a passo, porque, cara, isso aqui ficaria extremamente maçante, ficaria um vídeo aí de 2 horas só para eu poder explicar isso aqui, beleza? Além, obviamente, de eu poder cometer vários erros aqui, né? E no final o robô não funcionar ainda, né? Então, já peguei aqui o robôzinho pronto, testadinho, bonitinho, e vou mostrar para vocês como é que funciona ele agora na prática, operando, tá? E depois eu vou refinar aqui o código, explicar para vocês no passo a passo tudo que vocês precisam para estar desenvolvendo um código desse ou códigos similares, caso vocês queiram, tá bom? Então, voltando no assunto do pack, tá? Esse robô vai fazer parte do pack de robôs. Para você que não sabe o que é o pack de robôs, é compilado com todos os códigos que eu ensino a programar aqui no YouTube, tá? Todos os códigos abertos que eu trago aqui vai lá para dentro desse pack. Uma vez que você adquire o pack, tá? Toda semana que eu trago um robô novo, você vai receber esse código novo aqui, tá bom? Só esse código aqui, pessoal, já vale o pack, tá bom? Já vale. Tem mais de 90 robôs lá dentro desse pack hoje. E tá por um valor, cara, que é muito baixo, tá? Hoje tá valendo aí, eu não vou falar o valor para não ficar gravado no vídeo. Mas, cara, não sai nem R$3 pro robô, só pra você ter uma base, tá? Vende robô separado, já? Não, não vendo robô separado. É o pack. O cara quer, quem compra. Quer só esse código, vende? Não vende. Tem que comprar o pack. Fechado? Como eu falei pra vocês agora, a gente vai ver aqui, ó, a parte da automação rodando, tá? E depois vou explicar para vocês no passo a passo como que funciona o código, tá bom? Olha só, você clicando aqui com o botão direito, pessoal, vindo aqui nas propriedades do Times and Trades, quando você vem aqui em agentes monitorados, cada player desse, ó, tem um código, tá vendo? Cada player tem um código. E aí você consegue, por exemplo, ordenar aqui, ó, clicando aqui em cima do nome, ó, tá vendo? Você consegue ordenar por ordem alfabética, tá?
Aí, sei lá, vamos supor que você queira pegar aqui, ó, a UBS. O UBS tá com a letra 1, então tá lá no finalzão. Aí você vem aqui e olha aqui, ó. Cadê? UBS. Vamos achar aqui UBS para ver se bate com o código que eu coloquei lá. Tá aqui, ó. UBS, ó, código 8. Tá vendo? Código 8. Quero pegar, sei lá, Sicredi, ó, código 1850. Então, é esse número que você vai preencher lá no código do player dentro da automação, beleza? Sei lá, quero pegar aqui, ó, a Rico, 386, tá? Você vai digitar 386 lá dentro. Então, é assim que você determina os players, tá? Para você poder preencher dentro da automação. XP, ó, 003, ó, tá vendo? Poderia fazer uma configuração onde o UBS comprado e XP vendido, o robô entrar? Posso. Ah, eu quero que o UBS esteja comprado em 5.000, XP vendido em 5.000. Posso, o robô vai comprar. Ou, nessa mesma configuração, quero que o robô venda. Você vai configurar daí ao contrário, tá bom? Então, vou trazer para cá, ó. Vamos analisar primeiro o que está acontecendo aqui, tá? Para a gente fazer alguns testes, tá? Então, olha só, eu tenho OBS aqui comprada em 5.000, Genial comprada em 2.400. Se eu quiser que a UBS, que é o código 8, seja comprada em 5.000, que é o que já tá aqui, ó, ele já tá com 5.000, beleza? E a minha Genial aqui, ó, tá com código 120, ficar comprado. Vamos deixar os 3.000, vamos ver se ela bate 3.000. Se bater 3.000, o robô tem que entrar automaticamente, tá? Então, o player 3 aqui eu vou deixar desmarcado. Então, essa configuração aqui vai ser para o robô comprar. Vamos dar um OK, vamos dar um editar. O que que a gente precisa aqui, então? UBS com 5, Genial com 3. Genial, por enquanto, tá com 2.400. Vou dar o play aqui, ó, e vou soltar o replay, tá? E vamos ver se ele executa certinho. Vamos ver se ele bate aqui, ó. Um 5.000, o outro tem que estar com 3, ó. Olha lá, 3.000. Pum. Tá vendo? Entrou na hora, ó. 5.000 da UBS, 3.000 da Genial. Show de bola, entrou comprado. Perfeito. Agora, o que que vai acontecer aqui, ó? Tem uma ordem local, tá? Que eu configurei. Conforme o preço vai andando a favor, ele vai movendo o preço. E toda vez que essa condição aqui se repete, o robô vai comprar. Se eu quiser fazer essa mesma configuração aqui, ó, para venda, o que que eu faço? Eu venho aqui, na edição de parâmetros, eu posso desmarcar a compra, tá? Então, viria aqui na parte da venda, marca a venda, coloco aqui o UBS comprado em 5.000 e a Genial, que é o código 120, comprado em 3.000, tá? Se essa situação ocorrer, o robô vai vender, beleza? Vamos zerar isso aqui, vamos deixar essa automação aqui também no topo, tá? E vamos soltar o play aqui, ó. Vamos ver se ele entra vendido agora, quando essa situação ocorrer. UBS comprada em 5.000 e a Genial também comprada em 3.000, nosso robô tem que entrar vendido. Vamos ver se ele vende aí. O UBS tá lá, ó, entrou vendido, tá vendo? Por quê? O UBS estava acima de 5.000 e a Genial passou de 3.000 contratos comprado, o nosso robô agora entrou vendido, tá? Vamos fazer uma situação onde a gente tem players na ponta comprada e na ponta vendida, só para vocês entenderem. XP, vendido em 6.000, tá? UBS, comprado em 6.000. Então, o que que eu vou fazer aqui agora? Vamos zerar isso aqui. Vou vir aqui na automação. A XP, a gente viu que o código dela antes era 003. Eu quero entrar na compra, tá? Vou desmarcar aqui minha venda, só para não dar problema, tá? Desmarquei a venda. A gente vai entrar na compra quando a UBS estiver assim, ó. Vamos aumentar um pouquinho, vamos pôr 7.000 aqui. UBS 7.000 comprada, UBS é o código 8, né? Código 8, vou pôr assim, ó, 7.000 comprado, tá? E a XP, que é o código 3, eu quero ela com, quantos que ela tá aqui? 6.000 vendido. Então, vou pôr aqui 7.000 vendido, menos 7.000, menos 7.000, tá? Então, para o nosso robô executar uma compra, eu preciso que a UBS esteja comprada em 7.000 e a XP vendida em 7.000. Vamos ver se isso ocorre, ver se a gente dá sorte aí de socorrer, para a gente ver a entrada, tá? Vou soltar o play, vamos ficar de olho aí, ó. XP diminuiu a quantidade, vamos ver se a UBS segue comprando e a XP segue vendendo. Por enquanto, 5 com 6, XP vendido em 4, o XP teria que estar vendido em 7 para ele poder entrar. Vamos ver se a gente consegue essa situação. Senão eu vou entrar aqui nos parâmetros do robô e vou diminuir um pouquinho para poder forçar a entrada. XP vendido em 5, precisa XP vendido em 7 e o UBS comprado em 7. XP já está vendido em 6, UBS comprado em 4. Ó, XP bateu 7, mas a UBS ainda não bateu 7 comprado. Pela XP, tá quase dando condição ali, né? Tem hora que dá, tem hora que sai. Vamos ver se cadê o UBS em 3. Como tá muito longe a UBS, ó, a XP já tá vendido em 10. UBS em 4, comprado em 4. Vamos trocar aqui, pessoal, pra gente ver executar. Como o UBS tá em 4, eu vou pôr 5, por 4.500, para ficar pertinho.
a gente conseguir executar, só para poder mostrar o funcionamento para vocês. Então vou por aqui, ó, 4.500 comprado. A XP, como ela já está em 10, vou manter aqui os menos 7, tá? Beleza? O BS temos então 431, precisamos de UBS com 4.500 para o robô entrar. 4.500 comprado, nosso robô vai entrar comprado também. Vamos ver se bate. Olha lá, passou. Ou não passou, vamos selecionar aqui certo. Será que o BS não vai ficar comprado em 4.500, cara? Eu vou forçar logo a entrada, tá, pessoal? Vou colocar aqui 3.200. 3.200 tem que entrar, né? 3.200 não é possível que não vai bater 3.200. Vamos dar um editar aqui e vamos ver se ele entra. Olha lá, agora sim. Então, fiz uma configuração de exemplo para vocês da XP vendida em 7.000. No caso, ele já estava com 13.000 vendido, então a XP estava dando o ok. E a OBS teria que estar comprado pelo menos em 3.200. Quando o OBS bateu 3.200, nosso robô comprou. Concluindo assim, ó, a nossa configuração aqui. Belezinha? Cara, na venda é o mesmo sistema, tá? Não muda nada. Para poder vender, você poderia configurar da mesma maneira. Então, sempre que você quiser digitar, você quer que um player esteja comprado, isso é importante, tá, pessoal? Você quer analisar se ele está comprado, põe um número positivo. Se você quer analisar se o player está vendido, você vai pôr um número negativo, tá bom? Então, isso é muito importante. Fechado? Turminha, a gente vê assim, ó, o pessoal me procura muito e fala assim, Jean, no seu treinamento de programação, cara, eu consigo desenvolver coisa X ou coisa Y? Cara, a ideia do treinamento de programação não é te ensinar a desenvolver coisa X ou Y. A ideia do treinamento é te dar autonomia para que você consiga desenvolver aquilo que você quiser. Entendeu? Então, a ideia do treinamento é o quê? Te passar a base, tá? A partir dessa base, cara, e sabendo consultar os lugares certos, você vai conseguir desenvolver qualquer coisa. Quando eu comecei aqui na programação, pessoal, do Profit, eu não sabia absolutamente nada. Eu consegui aprender tudo sozinho, mas eu tinha um pouquinho de base de programação lá da faculdade, óbvio. Do tempo que eu trabalhei na indústria também programando CLPs, né? Trabalhei muito tempo com programação. Então, a gente vai pegando uma base. Uma vez que você tem a base de programação, cara, você consegue desenvolver qualquer coisa. Você só precisa saber o jeito certo de programar. E é isso que eu ensino lá no meu treinamento, tá bom? Caso você tenha interesse em se aperfeiçoar na programação de robôs, quer aprender a desenvolver suas próprias estratégias aqui pro Profit Chart, o meu treinamento é para você. Beleza? Dá uma olhadinha no link aqui da descrição. Show de bola, turminha. Então, vamos começar aqui explicar a parte do código, tá? Como é que funciona o código. O código, pessoal, ele é simples, mas não é tão simples, tá? Eu vou explicar para você assim, ó. Ele é simples de você desenvolver, porém ele é um pouco trabalhoso. Por quê? Nós temos aqui, ó, 3 players na compra, 3 players na venda, certo? Ou seja, eu preciso prever que o usuário pode selecionar somente o player 1, ele pode selecionar o player 1 e 2, ele pode selecionar o player 2 e 3 somente, ele pode selecionar só o player 3, então eu não sei o que o usuário vai fazer lá do outro lado. Para isso eu preciso prever tudo no meu código, de forma que o cara, quando for escolher lá o player que ele quer, meu robô entenda. Se ele quiser selecionar só o player 3, meu robô tem que entender que ele quer só o 3, entendeu? Então para isso eu preciso criar todas as combinações possíveis do que o cara pode escolher aqui, entende? Então, nós temos 3 opções. 3 opções, pessoal, é 2 ao cubo, certo? Número 2 elevado ao cubo. 2 ao cubo, pessoal, dá 8, certo? Então nós teríamos 8 combinações. O cara pode escolher tudo true, tá? Que é uma das combinações. O cara pode escolher tudo false, ou seja, o robô não vai fazer entrada. Tudo false eu não preciso nem analisar, porque se tá tudo false eu não preciso dar instrução nenhuma pro robô, certo? Mas seria uma possibilidade. Enfim, eu tenho que analisar todas as possibilidades, tá? E quando a gente fala em true ou false, né? Isso aqui é como se fosse números binários, né, pessoal? O que é número binário? Número binário é 0 ou 1. Então eu tenho que prever todas as opções, tá? Para 3 combinações aqui, que como eu falei para vocês, dá 2 ao cubo, né? Que são 8, tá? Então olha só, a primeira combinação seria o cara colocar tudo falso, né? Que seria 0, 0, 0. Tô falando aqui de números binários, tá? Vamos colocar aqui no cantinho, que fica mais fácil para eu explicar para vocês, ó. Só a título de exemplificação, tá? Depois eu vou apagar isso aqui. Então se o cara escolhesse tudo falso, seria 0, 0, 0, tá? Se o cara pode escolher também essa opção, ó, 0, 0, 1, que seria somente o player 3. Ele pode escolher 0, 1, 0. Ele pode escolher somente o player 2, né? Que seria aqui, ó, 1 para o player 2. Então, ele pode escolher também 0, 1, 1. Pode querer escolher somente o player 2 e o player 3. Temos a opção aqui também do 1, 0, 0, 1, 0, 1 e 1, 1, 0 e aí 1, 1, 1. Quantas opções nós temos aqui, pessoal? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 opções. Então, precisa analisar
Imagine que 0 é false, tá? E 1 é verdadeiro. Eu preciso analisar essas 8 combinações para cada situação, para a situação da compra e para a situação da venda, porque o cara pode selecionar da maneira como ele quiser. Imagina que eu queira colocar aqui, ó, mais um player. Isso dá 2 à quarta. 2 à quarta, pessoal, a gente está falando aí de 16 combinações. Ou seja, para eu aumentar um usuário aqui, se eu aumentar somente um usuário, colocar player 4, eu vou precisar fazer aqui 16 verificações. Então, olha como aumenta muito, tá? Então, aqui embaixo, ó, é onde eu faço todas as verificações, ó. Se o player 1, o cara colocou false, false ou true. Se ele colocou false, true ou false, entendeu? Seguindo essa lógica aqui, ó, de combinações binárias, tá? Não tem muito mistério, mas eu preciso fazer. Esses dias atrás eu fiz um para 6 players, ou seja, seria 2 elevado à sexta, que dá 64 combinações. Eu fiz aqui para um robô de gradiente linear, meu próprio, que eu tô trabalhando aqui. São 64 combinações que eu precisei fazer para compra e 64 para venda, para saber como é que o cara pode fazer seleções ali. Obviamente que eu não fiz tudo na unha, porque poderia dar muito erro. Então eu criei um padrão e depois eu pedi lá para o chat GPT e completando esse padrão para mim, eu fui remodelando e aí ele executou tudo para mim certinho, tá? Isso aqui, inclusive, eu também fiz com o chat GPT, esse monte de combinação aqui. Eu criei uma lógica e falei para ele, ó, vai repetindo essa lógica aí por tantas vezes, tá? E aí ele montou isso aqui para mim, beleza? E tá funcionando perfeito. Então, esses tipos de inteligência artificial ajudam muito a gente, principalmente quando a gente tem algo que é muito trabalhoso para fazer. Você simplesmente dá as instruções corretas, né, para IA, e ela vai criar para você todas as combinações possíveis. Você não precisa ficar fazendo isso tudo na unha, beleza? E uma vez que ele fez para compra, né, falei para ele, ó, agora onde tá escrito C, troca por V. Aí, buf, ele completou para mim tudo da venda, entendeu? Então, ajudou demais esse ponto aí. Então, só para vocês terem uma noção que para cada player que você quiser adicionar aqui, você praticamente vai dobrando a quantidade de combinações que você precisa testar para saber se o cara selecionou true ou false aqui na ordem que ele quer, tá? O cara tem que poder selecionar do jeito que ele quer isso aqui, belezinha? Bom, entendido isso aqui, pessoal? Então, o primeiro campo, o cara vai colocar se ele quer selecionar o player ou não, tá? O segundo campo, ele vai colocar o código do player, tá? E no terceiro campo, ele vai preencher a quantidade de contratos. Porém, esse cara ele pode preencher números positivos ou números negativos. Se ele colocar um número positivo, eu tenho que detectar que é um número positivo que ele colocou. Se ele colocar um número negativo, eu também preciso detectar que é um número negativo, tá? Senão, fica impossível de eu saber se o player lá está comprado ou vendido, tá? Eu vou explicar para vocês mais para frente como é que eu faço essa detecção aí, beleza? Como todo código que eu mostro para vocês aqui no YouTube, a primeira parte é o quê? Eu fazer atribuições de variáveis, né? Então, para eu poder saber qual a quantidade, tá, que está aqui no Times and Trades, eu preciso utilizar uma função chamada Balance Agent, tá? E aqui eu coloco o ID do player. O ID do player, ele vai puxar o número que eu colocar aqui, ó. Então, se eu colocar 008 aqui, ó, no player 1, é como se eu tivesse colocado 008 aqui também, tá? É a mesma coisa. Nota que ele está aqui, né, ó. Quando eu seleciono aqui, ele já até seleciona isso aqui também. Então, ele equivale quanto? 8. É como se eu tivesse colocado 8 aqui dentro, tá? Porém, eu coloquei isso aqui numa input para a gente poder parametrizar o player que a gente desejar, tá bom? Então, essa função Balance Agent, ele traz para mim o volume financeiro do player em questão. Então, ele pegaria esse dado aqui, ó, no caso aqui da OBS, ele pegaria esse número, ó, 81.697.221. É esse número que essa função captura. Porém, como eu quero que a pessoa preencha em contratos, em número de contratos, eu preciso fazer uma conversão para contratos, certo? No caso do índice, eu faço o quê? Eu pego esse valor do volume financeiro, divido pelo valor do índice, tá? E depois divido novamente por 0,2, porque é uma fração do índice cheio, tá? É 20%, beleza? E aí ele vai me retornar a quantidade de contratos do player. Por isso que quando a quantidade ali bate certinho, o robô já entra, porque ele está identificando esse volume e quantidade que eu fiz. Como eu tenho aqui 3 players para compra e 3 players para venda, eu preciso fazer isso aqui para cada player. Então eu tenho aqui esse cálculo que é do player 1, cálculo do player 2 e o cálculo também do player 3, certo? Aqui, ó, número de contratos do player 1. Isso aqui vai avaliar lá mais para baixo. Mas como eu tenho 3 players, pessoal, preciso pegar a quantidade que está aqui, ó, no Times and Trades, para depois eu poder comparar com o que a pessoa digitou. Primeira coisa, capturar os valores do Times and Trades, tá? Próxima coisa, lembra que eu falei para vocês que eu preciso identificar se o usuário, né, digitou um número positivo ou negativo? Porque aí eu preciso saber se depois, na hora de comparar, se o player está comprado ou está vendido para ele poder fazer a entrada, certo? Então, primeiro eu preciso identificar, digitou positivo ou negativo. Então, o que eu faço? Aqui no número de contratos do player 1, ó, que é o número de contratos que a pessoa preenche, tá vendo? Ó? Eu comparo, ele é maior do que 0,
Se ele é maior do que zero, é porque é positivo, certo? Se é positivo, eu atribuí a uma variável que eu criei, tá? Chamei aqui de x1, o número 1. Agora, se ele não é maior do que zero, tá? Então ele é o quê? Ele é menor do que zero, né? Então a condição é o seguinte, se a quantidade de contratos do player 1 for maior do que zero, então x1 igual a 1. Se não, x1 recebe menos 1. Tá? Eu falei para ele, ó, x1 é menos 1. Se não for maior do que zero o número que a pessoa digitou, se ela digitou um número negativo, é porque não é maior do que zero, certo? Então, x1 vai receber menos 1. E repetir isso aqui para todos os players, para os 3 players da compra e para os 3 players da venda, tá? Uma vez que eu atribuir esses valores mais 1 ou menos 1, é que eu venho aqui, ó, para a parte onde eu vou atribuir a essa variável booleana a condição a ser testada, né? Qual condição eu quero testar? Bom, se o cara digitou um número positivo e ele é 1, então o primeiro teste que eu vou fazer, o teste 1 aqui da compra, que é o teste do player 1, vai ser o quê? Eu preciso verificar se o volume e quantidade, tá? Que é esse volume que eu capturei aqui, que estou capturando aqui, ó, do Times and Trades, eu preciso avaliar se ele é maior do que a quantidade que o usuário digitou, tá vendo? Então, basicamente o que eu estou fazendo aqui é comparar. Bom, se o valor que a pessoa digitou é positivo, eu preciso comparar se o volume que está aqui no Times and Trades é maior do que o volume que a pessoa digitou. Se a pessoa digitou um número negativo, né, porque o meu x1 foi 1, que eu já fiz o teste ali antes, então, o teste que eu tenho que fazer aqui, o que eu preciso estar verificando, é se a quantidade aqui do Times and Trades é menor do que a quantidade que a pessoa digitou, porque se ela digitou um número negativo, obviamente que a OBS aqui, supondo que seja a OBS, a quantidade de contratos da OBS tem que ser menor, né, tem que ser menor do que o número que a pessoa digitou, que é o número negativo. Para aí sim o robô fazer a entrada. Uma vez que eu fiz esse teste aqui, pessoal, tá? Teste 1, teste 2 ou teste 3, dos 3 players, né? Por que tem 3 vezes? Porque um para cada player. Para cada player eu preciso testar se o volume é maior ou se é menor que a quantidade digitada, certo? Faço isso aqui para compra, faço isso aqui para venda, tá? Só dei outros números para as variáveis. A variável que eu tinha chamado de x1, chamei de x11, tá? x12 e x13. Só coloquei mais um número na frente, tá bom? E faço o mesmo teste aqui para o pessoal da venda, fechado? Por último, turma, eu preciso agora fazer todos aqueles testes para saber o que a pessoa digitou, tá? E qual que vai ser o resultado final do teste. Então, existe a opção da pessoa marcar para compra e da opção da pessoa estar utilizando aqui somente a venda, tá? Olha aqui, ó. Ele pode marcar compra, ele pode marcar venda. Se a pessoa marcou compra, tá? Ou seja, se compra for true, se compra for verdadeiro, então ele vai fazer essas análises aqui. Ele vai testar o que é que a pessoa marcou. Se ela marcou somente o player 3, tá? Marcou o player 1 e o 2 como false e quer utilizar só o player 3, eu preciso testar aqui, ó. O meu sinal de compra vai receber o teste 3. Quem que é o teste 3 da compra? É esse cara aqui. Então ele precisa testar somente se o volume aqui do Times and Trades do player que eu coloquei, do player 3, é maior do que a quantidade digitada. Se o cara colocou um número negativo, ele precisa testar a linha de baixo, tá? Onde ele vai verificar se a quantidade aqui é menor do que o número digitado, se for negativo. E aí, o meu sinal da compra vai me retornar o valor desse teste. Se isso aqui for verdadeiro, sinal da compra vai ser true. Se isso aqui for falso, sinal da compra vai ser false. E aí, aqui embaixo, ó, é onde eu faço minha entrada. Se resposta igual a falso, ou seja, se não existem posições, e o meu sinal da compra for verdadeiro, né, for true, então ele vai fazer uma compra ao mercado. E eu faço esses testes para cada uma dessas linhas. Então, nota que o sinal da compra vai receber valores diferentes para cada teste que ele fizer, tá? Então, o sinal da compra, por exemplo, ele pode, se o cara selecionar o player 1 e somente o player 3, ele precisa avaliar quem? O teste 1 e o teste 3, certo? Não tem por que ele analisar o teste 2. Se o cara preencher aqui, ó, o teste 1, vamos aqui para a edição de parâmetros aqui para ficar claro. Se o cara preencher aqui, ó, somente o player 1, vou marcar aqui o 2 não e o 3. Onde é que o nosso código vai entrar? Opa, marcou a compra, então compra é verdadeiro. O que eu tenho que testar? Player 1 é verdadeiro e player 3 é verdadeiro. Onde que está essa linha? Player 1 verdadeiro e player 3 verdadeiro. Então ele vai entrar nessa linha, porque as outras condições vão ser falsas. Somente essa linha vai ser verdadeira. Opa, se essa linha é verdadeiro, meu sinal de compra vai receber o resultado do teste 1 e do teste 3, que está aqui, ó, teste 1 e o teste 3. E aí, obviamente, vai dar diferença se for positivo ou se for negativo, né? Ele vai entrar aqui ou aqui para fazer o teste 1, ou aqui para fazer o teste 3. Quando essa condição bater, quando o resultado de teste 1 e teste 3 forem verdadeiros, tá? O sinal de compra também vai ser verdadeiro. Bom, se o sinal de compra é verdadeiro, então compra mercado, tá? É uma lógica assim, pessoal. Então, eu sempre falo assim, ó, se a pessoa der essa estratégia aqui para 10 pessoas desenvolverem,
as 10 vão ter uma solução diferente. Então, não existem soluções únicas na programação. Cada pessoa tem uma linha de raciocínio. Cada pessoa foi aprendendo programação de forma diferente. Então, é natural que cada um desenvolva o código à sua maneira. Alguns vão ter um raciocínio lógico melhor, e de repente, com todas essas linhas que eu fiz aqui, o cara faz com a metade, e outros aprenderam a se desenvolver, a entender as coisas de uma forma diferente, e vai precisar de um pouco de mais linhas para estar desenvolvendo a mesma coisa. Mas não tem nada de errado com isso. Com o tempo de treino, você vai aprendendo a sempre aprimorar mais os seus códigos. E cada vez mais você vai reduzindo o número de linhas, porque você vai melhorando o seu raciocínio lógico. Se o seu raciocínio lógico é melhor, você vai diminuir a quantidade de linhas do seu código. Você vai conseguir fazer coisas, às vezes comparações mais simples, que vão ter os mesmos resultados, tá? Essa aqui foi a minha solução. Se é a mais inteligente, eu não sei, entendeu? Mas é a solução que, dentro daquilo que eu vivenciei na programação, dentro de tudo aquilo que eu já trabalhei com programação, foi a resolução aqui que eu tive para esse problema, tá? Então, é bem interessante, tá? Eu gosto muito de programação, quero começar a trazer mais aí para vocês esse ano, quero começar a trazer conteúdos aí de MetaTrader também, tá? Pra gente ir se aprimorando também na parte do MetaTrader, tá bom, pessoal? Cara, da parte de programação é isso, tá? Acho que ficou bem entendido aí. Se você tem alguma sugestão aí para esse código, deixa aí nos comentários, tá bom? Que eu vou tentar responder todo mundo aí, belezinha? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você curtiu aí, lembra de deixar o like. A gente se vê na próxima segunda-feira, meus amigos. Um forte abraço a todos e até mais.